2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que vai dizer assim: para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Obrigado por essa manhã, obrigado por conseguirmos, meu Deus e meu Pai, chegarmos aqui para glorificar o teu santo nome, nesse primeiro dia da semana. Pai querido, Pai amado, abençoe essa palavra, fale aos nossos corações, manifeste a sua graça, meu Deus e meu Pai, fale o que necessitamos ouvir, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito, nos abençoe. Obrigado por esse momento de adoração. Pai querido, Pai amado, nós queremos continuar te adorando, te louvando, glorificando o teu santo nome, reconhecendo, meu Deus e meu Pai, a beleza da tua santidade. Eu rendo graças a ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aqui vai falar da visão celestial e do espinho na carne. O interessante é que a gente vai vendo que no decorrer do ano, nós vamos ouvir, como eu disse, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ouvir de uma maneira onde o Espírito Santo vai estar falando aos nossos corações, onde ele vai estar ministrando, palavra que muitas das vezes vai trazer na nossa memória, que já ouvimos de algumas formas e de algumas maneiras. E a gente na escola dominical, nós estávamos falando a respeito de Paulo, e Paulo falando a respeito das lutas que teremos e das adversidades também que teremos. E, irmãos, a gente precisa falar disso. Porque hoje a gente vê se pregando um evangelho facilista, um evangelho só de conquistas e de realizações e de bênçãos. E muitas das vezes esquecemos de falar das adversidades. Porque a gente vai ver Paulo falando dessa visão, da experiência que ele vivenciou. E foi-lhe permitido esse espinho, que até hoje ninguém sabe o que era. Era algo que incomodava ele. E a gente não sabe o que era que incomodava. Ele fala de um espinho na carne, e tem pessoas que falam que era uma enfermidade, que era uma ferida. Mas ninguém sabe de fato. Mas nós entendemos que era algo que incomodava ele. Mas a gente entende aqui que ele ter ido ao terceiro céu, ele ter vivido as experiências que ele fala que ele vivenciou, foi-lhe permitido essa situação na vida dele para que ele não se gloriasse, vangloriasse, não se exaltasse, não saísse da posição daquilo que Deus o chamou. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, nós vamos nos perdendo, porque nós vamos deixando o nosso ego, muitas das vezes nós vamos deixando, as pessoas que muitas das vezes vai nos elogiando, e a gente vai perdendo a essência, o equilíbrio daquilo que Deus tem para cada um de nós. E aqui a palavra vai falar que Paulo, ele recebeu, foi-lhe permitido algo que pudesse incomodar, para que ele pudesse permanecer na posição a qual Deus o chamou. E o interessante é que nós sabemos quem era Saulo, o perseguidor, um homem que ele tinha conhecimento, ele só não tinha o entendimento, ele só não tinha uma sensibilidade, ele só não conhecia, ele tinha a letra, ele não tinha o espírito. Ele não tinha a presença do Espírito Santo de Deus ainda na vida dele, para que ele pudesse entender.
E quando ele teve um encontro com o Senhor, nós sabemos que houve realmente uma transformação na vida dele. E essa transformação fez com que ele fosse um implantador de igrejas, fez com que ele fosse um homem que ele passou por vários momentos e adversidades, por várias situações, mas que não fez com que ele abandonasse a fé dele, com que ele abrisse mão do chamado e do ministério. Na sexta-feira eu preguei a respeito, como o Senhor estava falando, que nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas do Senhor nessa terra. E hoje nós vamos falar desse espinho na vida de Paulo. Paulo, ele vivia um momento que tinha algo que estava incomodando. E muitas das vezes nós nos perguntamos, poxa, às vezes o Senhor nos usa para falar com tantas pessoas, para nos usar para tantas pessoas, e por que muitas das vezes nós oramos em prol de nossas vidas ou em favor de nós, e Deus não faz, e Deus não realiza. E Deus de imediato, ele fala para Paulo que a graça dele bastava. E a gente vai ver que Paulo era um homem que ele se preocupava com a igreja, ele se preocupava com os irmãos, ele se preocupava ainda preso de escrever cartas para motivar aquele povo a permanecer na presença do Senhor. E nós precisamos entender que quando Paulo fala desse incômodo dele, desse espinho, dessa oração, ele era um homem de oração, ele era um homem temente, ele era um homem obediente, mas é o que foi falado na EBD, tudo isso não vai nos isentarmos de sermos provados, de passarmos por lutas, de passarmos por adversidade. E o interessante é que por 3 vezes ele ora e ele diz que o Senhor fala que a graça dele basta. Eu acredito que Paulo entendeu que aquela situação era pelas experiências que ele vivia, era pelo ministério, era pelo chamado. Mas muitas das vezes nós não ficamos questionando o motivo. Senhor, mas por que eu estou passando por essa situação? Eu acho que todos nós nos perguntamos. Todos nós fazemos essa pergunta para nós mesmos e para o Senhor também. E ele queria um motivo. Qual é o motivo? Porque às vezes você fala assim, eu estou procurando obedecer, eu já abri mão do pecado, eu já renunciei, eu já pedi perdão, eu tenho procurado fazer as coisas corretas, porque a gente sempre acha que o fato de estarmos andando corretos vai nos isentar e não vai nos isentar. Porque eu preciso conhecer esse Senhor. Eu preciso conhecer Ele nos meus momentos difíceis também. Eu preciso conhecer esse Senhor no meio das minhas adversidades. Até porque nós precisamos entender que haverão momentos de adversidade, haverão momentos de lutas, haverão momentos de perdas. E eu vou precisar dessa presença e eu vou precisar entender para poder administrar, para que eu não ache que Jesus me abandonou, ou que eu esteja só, ou que Ele possa estar me punindo. Não, porque sim, irmãos, nós temos um motivo. E o motivo dessa perseguição, dessas adversidades, é o nosso nome está escrito no livro da vida, irmãos. E muitas das vezes nós não damos importância para isso. Nós não damos importância porque hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. Hoje não somos mais trevas, somos luz. Hoje nós somos o sal dessa terra. E é por isso que muitas das vezes o Senhor vai permitir situações para que a gente permaneça com nossos pezinhos no chão. Para que a gente não se exalte. Para que a gente não pense que hoje nós podemos fazer o que queremos, ou deixamos o elogio fazer com que a gente perca a essência, a simplicidade, a humildade do nosso Senhor, como muitos já se perderam. Porque Paulo, ele viveu uma experiência gloriosa. Hoje a gente escuta muitas pessoas falando que foi no céu, que foi no inferno, que foi não sei aonde, que foi não sei aonde.
Mas será, irmãos, que viveu essa experiência? Porque eu acredito que quando você vai vivendo experiência com Deus, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma transformação, irmãos. Não tem como termos experiências e não haver uma transformação e nenhuma mudança. E tem gente que está todo o tempo indo para o inferno, porque eu visitei o inferno. Porque, irmãos, a gente precisa buscar um Senhor para que a gente entenda, para que a gente compreenda que o motivo maior da tua perseguição, desse espinho, desse incômodo, é o seu nome estar escrito no livro da vida. É você um dia ter entendido que você confessou Ele. É você ter entendido que você reconheceu Ele como seu Salvador. E o nosso nome já está lá escrito. E pelo fato do nosso nome estar escrito, nós vamos viver situações. Imagine se a gente viver uma experiência dessa como Paulo. Se o Senhor não permitiu uma situação para que a gente não se exalte. Por menos, às vezes, a gente vê as pessoas perdendo o privilégio que Deus tem dado por menos. Imagine a experiência que Paulo teve. O que ele vivenciou naquele lugar. O que ele viu naquele lugar. Para depois continuar caminhando para o ministério dele. Para exercendo, para dar continuidade. Mas foi-lhe permitido e ele orou. Nem sempre que oramos ao Senhor, Ele vai nos responder de imediato, irmãos. Muitas das vezes você vai ser instrumento para a vida de muitas pessoas. E você vai falar, Senhor, mas aí é a minha vida, é a minha casa, é a minha família, é a minha mãe que está enferma. Mas aí Deus, Ele é tão poderoso que Ele vai ministrar em nós, porque Deus vai mostrar que Ele não perdeu o controle. E que Ele sabe o que está fazendo, que Ele continua cuidando. Paulo, ele precisou entender, nós precisamos entender. Vai ter momento de adversidade, vai ter momento de luta, vai ter momento de perseguição. Isso são espinhos em nossas vidas, que você tem orado, Senhor, por que não cessa? Por que o Senhor não arranque? Por que isso não acabe? Porque há um motivo, há um propósito de Deus. Deus quer que a cada dia nos aproximemos dEle. Deus quer que a cada dia possamos ser instrumentos na mão dEle. Deus quer que a cada dia o nome dEle, através de nós, possa ser glorificado. Deus quer que realmente entendamos o chamado e o ministério que Ele tem com cada um de nós. Cada um de uma maneira, de uma forma, cada um do seu jeitinho, mas glorificando o nome do Senhor. Paulo viveu várias experiências boas, quando ele viu uma igreja fortalecida, sendo transformada, sendo mudada, mas algumas experiências ruins também. E nessas experiências ruins de Paulo, ele não nega a fé dele, ele não abandona o Senhor, ele mesmo preso, ele mesmo muitas das vezes sendo açoitado, preocupado com as igrejas, preocupado com os irmãos, escrevendo cartas, porque ali ele entende, como eu falei ontem na pregação, que já não dizia mais a respeito a ele, assim ao Deus a qual ele servia, ao Deus a qual chamou ele. Porque Paulo viveu por muito tempo na cegueira da escuridão, na religiosidade, tendo a letra, mas sem ter a presença do Espírito Santo na vida dele. E quando ele tem esse encontro, a gente vê que realmente houve uma mudança, houve uma transformação. E por que em nós, muitas das vezes, essa transformação, ela não é visível? Porque uma transformação visível é uma mudança. É uma transformação, é um pensamento diferente, é um agir diferente, é uma conduta diferente, é querendo sempre glorificar, tendo comportamentos, atitudes, como eu disse, hoje eu posso pensar, eu tenho tempo de pensar, hoje tem um Espírito que habita em mim, e esse Espírito, ele vai me dar sensibilidade. Eu sei que se apresentarão vários tipos de ofertas, de pratos, mas hoje eu tenho lucidez, porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos traz lucidez, e eu vou me perguntar, por que eu tenho que ir por esse caminho? Por que eu tenho que tomar essa decisão?
Por que eu preciso dessa escolha? O Senhor vai dizer que Ele supre as nossas necessidades. E se Ele supre as minhas necessidades, tem decisões, tem escolhas, tem caminhos que eu não vou tomar mais. Eu não preciso mais, eu preciso entender, eu não preciso mais. A graça dele tem me bastado, a presença dele tem me bastado. E se essa presença tem me bastado, ele vai suprir. Ele vai suprir os meus anseios, os meus desejos. Porque a gente entende a carne, ela sempre vai se opor contra o Espírito. Sempre vai se opor. A nossa carne, ela não se converte, irmãos. Mas o Espírito que hoje habita em nós, ele precisa ter domínio da nossa carne. Ele precisa dominar a nossa carne. E Paulo, ele vive essa experiência desse incômodo. E ele ora. E ele ouve de Deus. Paulo, você está cheio de graça. Você está cheio de unção. Você está cheio de autoridade. Esse espinho que está aí, essa situação que está aí, ela pode permanecer. Se você entender que você está cheio da minha graça, esse espinho você vai até ver que ele permanece. Mas ele não vai te incomodar. Ele não vai te atrapalhar. Ele não vai fazer com que você retroceda. Ele não vai fazer com que você volte às práticas do pecado. Não, você vai entender que ele continua ali. Mas você vai entender também que a graça de Deus, a presença de Deus tem te inundado de uma maneira sobrenatural que você vai ver ele ali, ele vai permanecer ali. Mas essa graça, ela vai ser maior, porque a presença de Deus, ela é maior do qualquer tipo de adversidade, irmãos. E é isso que nós precisamos entender, porque aí é o que eu estava falando ontem. Nós é que dificultamos. Nós é que trazemos problemas. Porque a nossa mente, eu digo que muitas das vezes a nossa mente é o nosso pior inimigo. Porque ela começa a sugestionar. A gente fica muito confusa. São vários bombardeios, são vários pensamentos. E se a gente não conseguir buscar no Senhor uma concentração nesse Senhor, olhando para Ele, confiando nele, dependendo dele, a gente surta, a gente pira. Porque a gente não consegue administrar. São muitas vozes. Tudo que a gente está vivenciando, tudo que a gente está ouvindo. Sentenças, sugestionamentos, opressões, acusações, intimidações. Mas se nós buscarmos na palavra, ele vai trazer paz. Ele vai trazer um entendimento. Ele vai mostrar que ainda que a gente possa estar vivendo situações, irmãos, eu sempre falo, não tem como romantizar lutas e adversidades, não tem como romantizar perdas, não tem como romantizar abandonos. Mas hoje nós temos um Deus, irmãos. Nós temos um Deus que é forte, que é poderoso, que é soberano, que tem nos sustentado, que diz na palavra que estará conosco até a consumação dos séculos. Paulo, ele conseguiu entender que as adversidades dele não se comparavam com as experiências que ele vivenciava. Você pode pensar assim, mas eu nunca vivi uma experiência dessa. Mas aí você precisa entender. Muitas das vezes nós vivemos experiências, não como essa de Paulo ir ao terceiro céu e ver aquelas maravilhas daquele lugar. Nós vivemos experiências de guerras espirituais. Nós vivemos experiência, muitas das vezes, do adversário se apresentando. Do adversário tentando nos acuar de todo jeito, nos intimidar de todo jeito. Muitas das vezes são visões e revelações que nós temos, que é guerra espiritual, que nós entendemos que a todo tempo o adversário intentando contra as nossas vidas, tentando nos calar, tentando nos parar, tentando fazer com que a gente abra a mão, tentando fazer com que a gente duvide, tentando fazer com que a gente deixe a incredulidade entrar em nós. E isso também é um motivo. Isso também são experiências. Experiências para que eu possa compreender
Porque eu preciso saber e ter convicção que o mal existe. Porque tem pessoas falando que no inferno não existe, que o diabo não existe, que o mal não existe. Quantas pessoas inclinadas a fazer o mal? Quantas coisas nós temos visto sendo feito com pessoas, com idosos, com crianças, com mulheres, pessoas com inclinação de fazerem o mal, que fizeram a escolha, que decidiram a serem pessoas más. Mas nem por isso Deus, com a soberania dele, faz com que esses homens e essas pessoas não tenham a oportunidade de ouvir falar do nome dele. Que não tenham a oportunidade de receberem um convite de vir num culto na casa do Senhor. Para que eles possam ouvir essa palavra e ser impactados por essa palavra e haver uma transformação como houve na vida de Paulo. Paulo, quando ele se converte, a Bíblia vai dizer que Paulo ele começa a se esforçar. Por quê? Porque todo mundo sabia quem era ele, o perseguidor, um homem que assinava cartas para que os cristãos fossem presos, fossem açoitados. Eu sempre digo, nós erramos, Deus nos perdoa, Deus é misericordioso, mas aí se eu tenho consciência, se eu tenho entendimento, se eu me arrependi, sou eu que tenho que mostrar uma mudança, sou eu que tenho que ter paciência, sou eu que tenho que aguardar, sou eu que tenho que ter atitudes e comportamentos para que as pessoas comecem a me dar de novo credibilidade. Aí eu vou ter que ter... Por quê? Porque esse Espírito, com essa conversão, com esse encontro, vai trabalhar em mim e vai falar assim, você não quer conquistar a confiança de novo? Faz a tua parte. Paulo fez isso, ele se esforçava. Porque quando ele chegava, as pessoas ficavam temerosas. Gente, o que esse homem está fazendo aqui? Era ele que mandava nos prender, nos açoitar. Será que ele se converteu mesmo? Será que ele teve um encontro mesmo? Ele precisou fazer o que cabia a ele. Eu preciso fazer o que cabe a mim. Eu preciso entender aquilo que eu preciso fazer. E Paulo, ele começa a se esforçar, a mostrar que realmente houve um encontro, houve uma transformação e houve uma mudança. Irmão, não tem como, se nos esforçarmos e começarmos a mostrar com toda a paciência do mundo, com todo o amor do mundo, que houve uma mudança em nós. Paulo, a gente vai vendo pelas cartas, por tudo que ele vivenciou, que realmente ele teve um encontro. Porque ter um encontro com esse Senhor é entendermos, como a Bíblia diz, nós vamos ter que diminuir. Nós vamos ter que descer. E às vezes não é fácil, irmãos. Porque nós temos razão, nós temos direito de brigar. Mas na maioria das vezes o Espírito Santo não quer que a gente brigue. Ele não quer. Ele quer que a gente confie. Ele quer que a gente espere nele. Porque ele diz na palavra que ele que é a justiça. É ele quem vai fazer justiça por nós. É ele que vai responder às nossas ofensas. É ele que vai mostrar realmente quem nós somos. Ah, mas aí Deus está vendo e o homem não está vendo. Mas o homem, o que ele pode fazer? Porque a Bíblia vai dizer que até se ele me matar, ele não tem o que fazer com a minha alma. Então eu não estou preocupado com o homem. Eu estou preocupado com aquilo que Deus está vendo. Com aquilo que Deus está contemplando. O que eu estou apresentando para ele. Porque essa é a nossa preocupação. Porque era um espinho para que ele não se exaltasse. E muitas das vezes o Senhor não quer que nós nos exaltemos. Pelo chamado, pelo propósito, ou por aquilo que você tem. Muitas das vezes não temos nem chamado, nem ministério, mas temos bênção na nossa vida, que muitas das vezes nós não reconhecemos, o de fora reconhece. Muitas das vezes não valorizamos, e os de fora estão valorizando. Porque não conseguimos enxergar o quanto temos sido abençoados por Deus. O quanto Deus tem sido fiel com cada um de nós. E aí, o Senhor permite em nossas vidas espinhos, perseguições, afronta muitas das vezes
que dói na nossa alma. Como eu disse, eu não estou aqui romantizando. Só quem sabe, só quem já passou sabe o que passa. Mas, irmãos, como é bom quando a gente entende que o motivo maior é porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu, irmãos. Eu quero ir para o céu, irmãos. Porque no final de tudo aqui, a palavra vai dizer que tudo é passageiro, tudo é vaidade. Mas tem uma eternidade. Tem um lugar, irmãos. Tem um lugar, irmãos, que nós não podemos abrir mão. E nós abrimos muitas das vezes por pouca coisa. Tem um lugar de delícia. Tem um lugar preparado para cada um de nós. E é para lá que nós precisamos querer ir. Estar com o nosso Senhor. Irmãos, a gente cultuou, a gente louvou. Que presença de Deus nessa manhã. Imagine face a face. Imagine naquela mansão celestial. Imagine naquele lugar. Eu fico imaginando como a Bíblia vai dizer. Um lugar que não tem frio. Um lugar que não tem calor. Um lugar que não tem sofrimento. Um lugar que não tem mais dores. Um lugar onde a gente não vai ser mais afrontado. A gente não vai ser mais perseguido. A gente não vai ser mais caluniado. Tem esse lugar. Se a gente quer viver ainda um plano terreno, a gente precisa querer muito mais viver um plano celestial, irmãos. Porque aqui tudo que é terreno é perecível. Tudo vai ficar, irmãos. Nós não vamos levar nada dessa terra. Mas tem um lugar que Ele preparou. E Deus não quer nos abençoar. Deus não quer nos usar como instrumento na mão dEle. E fazer com que a gente venha abrindo mão da eternidade. Paulo precisou passar por esse momento. Paulo sabia o que ele tinha vivenciado. Eu preciso saber o que eu tenho vivenciado com Deus. Eu preciso saber o que eu já vivenciei, o que eu irei vivenciar com esse Senhor, seja coisas boas ou coisas ruins. Eu preciso ter convicção e certeza que quando for os momentos ruins, Ele vai falar para mim, filha, eu não vou tirar o espinho porque a minha graça vai te bastar. Porque Ele vai falar dessa maneira. Ou nós vamos entender, ou nós vamos compreender. É por isso que a gente precisa pedir ao Senhor uma renovação de mente. Uma renovação de mente. Você vai começar a entender. Eu estava falando até com a Rita ali fora, irmãos. A gente não vive 100% com uma vida na espiritualidade que nem tem como. Porque a gente ainda está vivendo no plano terreno. Mas tudo que vai regendo nesse mundo é espiritual, irmãos. E é muito espiritual. E é uma guerra espiritual. E o nosso nome está escrito no livro da vida. É uma guerra espiritual. Porque muitas das vezes o adversário ele quer trazer uma incredulidade, ele quer trazer uma frieza em nós, uma indiferença em nós, e ele vai usar situações para que a gente seja indiferente, para que a gente deixe a frieza entrar em nós, para que a gente não seja sensível para ouvir a voz de Deus. Para quando Deus estiver falando que a graça dele vai nos bastar. Mas por que esse motivo? Por que eu estou passando por isso? Jesus passou. Os heróis da fé passaram, os discípulos passaram. Por que nós não podemos passar? Por que a gente só quer bênção? Por que a gente só quer conquistar? Por que a gente não consegue entender que vem no pacote do plano da salvação? Porque quando a gente começa a entender, é mais fácil continuarmos nessa jornada, num caminho que ele diz que é estreito, um caminho que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente louvou aqui, se a gente não ouvir a ele, a gente morre. Quantas pessoas estão mortos-vivos, perambulando por aí, que já morreram e não sabem que morreram. Porque o espírito já está morto, a alma já está morta. Mas graças a Deus nós temos um Deus que tem soprado vida. Muitas das vezes está tudo de cabeça para baixo, está tudo fugindo das nossas mãos, porque nós não temos controle de nada, irmãos. Deus tem falado isso ao meu coração. Você pode se organizar, você pode planejar, mas a gente vê que basta um mover de Deus. E naquele momento, se Deus não guardar, se Deus não entrar,
Nós não temos controle de nada, nem do ar que respiramos. E às vezes a gente acha que a gente tem domínio e controle de tudo. A gente quer controlar tudo, a gente quer dominar tudo. A gente não entende aquilo que Deus está querendo. Deus quer que a gente desça. Deus quer que a gente diminua. Deus quer que a gente reconheça quem Ele é em nós. É isso que Deus tem chamado uma igreja. Uma igreja que seja fortalecida. Foi o que o pastor estava falando das perseguições. A gente está vendo que a cada tempo a gente está sendo mais tolhido. Daqui a um tempo a gente não vai estar podendo falar mais nada. Porque tudo é processo, porque tudo é cadeia, porque a gente já não estamos tendo mais o direito de nos expressar. Porque você tem a sua opinião, você não pode mais dar a sua opinião, você tem que guardar para si. E o interessante é que a gente vai vendo pessoas querendo dar suas opiniões, mas a gente, principalmente quando é na contramão desse mundo, aí mesmo que a gente está perdendo os direitos, porque a gente não pode falar. Porque ou a gente concorda com a bagunça, com a sujeira, com a imundície que está aí fora, se a gente não concordar, a gente não tem direito de fala. Se a gente fala que a gente preserva um casamento, para muitos, se a gente preza, que a gente ama ser uma esposa, uma dona de casa, cuidar dos nossos filhos, trabalharmos, muita gente não gosta disso. Não entende isso. É uma liberdade que eles querem pregar, que eu não vejo liberdade, porque liberdade para mim é eu fazer as minhas escolhas. Liberdade para mim é eu poder dizer não com aquilo que eu não quero fazer. Porque eu não preciso fazer nada para agradar ninguém. Eu não preciso fazer nada para me estar no meio de grupinho. Eu não preciso fazer nada para que as pessoas me coloquem numa posição de honra. Isso é liberdade, eu ter escolha de dizer sim ou não. E hoje nós estamos vendo, irmãos, vai chegar um tempo que aqui no Brasil nós vamos viver essa perseguição. E nós, na maioria das vezes, vamos abrir mão desse Senhor. Por muito pouco já estamos abrindo, imagine. Paulo, ele foi preso por várias vezes. Ele foi açoitado por várias vezes, irmãos. E ele não abriu mão do Evangelho. Tem homens e mulheres em países que estão morrendo, que a gente não tem dimensão do que é isso. E aí nós nos perguntamos, será que quando isso acontecer no Brasil, se um dia acontecer, nós vamos continuar glorificando a esse Deus, adorando a esse Deus? Se por menos, se uma luta, uma adversidade, uma perseguição, uma afronta, a gente já quer parar, imagine. Uma cadeia, um açoite, uma exposição numa praça pública como era. Mas a gente não pensa nisso. A gente esquece que esses homens vivenciaram isso. São coisas que já aconteceram. E que podem vir a acontecer de novo. Nós estamos vendo em que caminho está acontecendo, não só no Brasil, no mundo todo. O mundo todo está sendo chacoalhado, mas tem um Deus que não perdeu o controle. Tem um Deus que tem dito, a porta do inferno não vai prevalecer. Para essa porta do inferno não prevalecer, nós vamos precisar entender que haverá momentos que virão espinhos. E que Deus vai falar para cada um de nós, a minha graça te basta. A minha graça, porque ele fala, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder dele em nós só vai nos aperfeiçoar na nossa fraqueza. Porque aí a gente entende que se não é ele nos sustentando para que a graça dele sobressaia contra o espinho, a gente perece. Porque aí a todo tempo nós vamos reconhecer que só estamos de pé porque essa graça, essa misericórdia, esse amor. É esse amor de Deus que nos sustenta. Que muitas das vezes nós achamos que nem vamos suportar. Que muitas das vezes parece que estamos sucumbindo. Mas a Bíblia vai dizer que a carne ela é fraca, mas o Espírito está pronto. Se o Espírito está pronto, nós vamos suportar. E é por isso que nós temos suportado, porque o Espírito tem estado
pronto, através da palavra, através da adoração, através da nossa renúncia, através da nossa obediência. Aí esse Espírito tem feito com que a nossa carne suporte as pedradas, as ofensas, as perseguições, as calúnias. Dói, dói. Se a gente for pensar, na semana passada, no domingo, a gente estava glorificando a ressurreição. Ele era o Filho de Deus, o próprio Deus, encarnado em homem. Mas tudo aquilo que ele passou, ele sentiu. Carregar aquela cruz, ser chicoteado, ser escarnecido, ser zombado, ser trocado por um ladrão. Ele sentiu. Tanto que no Getsêmani, a Bíblia vai dizer que ele chora e ele transpira gotas de sangue. Tamanha era o sofrimento, tamanha era a angústia daquilo que viria, porque até então ele estava ali. E no momento que ele separa os discípulos e fala, vamos orar comigo. E quando ele volta, os discípulos estavam dormindo. Irmão, vai ter momento que vai ser você e Deus, não vai entrar ninguém. Vai ser você e Deus, e você vai ter que entender que você tem um Pai Celestial que quer te ajudar, que vai te ajudar. Que você tem um Pai Celestial que quer ouvir você pedindo socorro. Como Pedro pediu quando ele começou a andar sobre as águas. Vai ter momento que parece que ninguém está vendo a dor que estamos sentindo, aquilo que estamos passando. E não é porque não tem pessoas que se preocupem, que se amem conosco, com cada um de nós, não. É porque Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele. Então vai ter momento que vai ser você e o Senhor, o Deus da tua vida, o Deus a qual tu serve. Como foi naquele momento do Getsêmani, quando ele volta, que ele vê aqueles homens dormindo, e ele achou que aqueles homens estariam intercedendo. Era ele e o Pai. Era o momento dele e o Pai. Irmãos, e esses momentos são gloriosos para a nossa vida. Porque cada um sabe o que está vivendo. Deus está nos chamando. A palavra profética do final do ano foi para que a gente pudesse sair do raso. E Deus está permitindo situações. Deus está nos pressionando. Deus está nos motivando a sair do raso. Tem que sair do raso, irmãos. Tem que sair do raso. Porque cada vez que você vai se aproximando, se aprofundando, você vai saber lidar com as adversidades. Você vai saber lidar com os problemas. Você vai saber lidar com as situações. Então eu preciso entender que o motivo foi a palavra que o Senhor liberou. Porque eu preciso chegar do outro lado da margem. Eu preciso saber o que tem lá para a minha vida. Eu quero saber o que tem lá. Eu quero descobrir o que Deus ainda tem para a minha vida. Eu quero descobrir o que eu ainda tenho que vivenciar na presença desse Senhor. E muitas das vezes, o medo, muitas das vezes, a comodidade faz com que a gente fique no raso. Faz com que a gente fique na superfície. Faz com que a gente não tenha um desejo de descobrir, para viver de repente o que Paulo vivenciou. Aí eu fico pensando, será que alguém, um ser humano que viveu uma experiência dessa, como ele viveu, porque eu creio no que está escrito nessa palavra, será que um ser humano vivendo uma experiência dessa, quando desperta, porque foi uma revelação, será que continua sendo o mesmo homem e a mesma mulher? Claro que não. Porque aí entra o ego, entra a vaidade, porque eu fui no céu, porque eu fui ao terceiro céu, porque eu ouvi, porque eu vi. E não diz a respeito a nós. Aí foi necessário um espinho que incomoda. Mas tem graça de Deus. Eu tenho que crer que tem graça de Deus em nossas vidas. Eu tenho que crer que essa graça não vai isentar o que eu vou ter que passar, o que eu já passei. Irmãos, eu já vivi foi muitas coisas. Não foram poucas coisas. Foram muitas coisas. Muitas das vezes passa um filme daquilo que eu precisei vivenciar. Para que eu pudesse ser instrumento, para que eu pudesse estar nessa posição, para que eu pudesse chegar e ir aonde o Senhor disse que eu iria. Se eu ficasse na margem, se eu ficasse acomodada, ou se eu trouxesse para o meu pessoal,
ou se eu deixasse aquelas situações me envolver de uma tal maneira, para mim começar a ser indiferente, para mim começar a deixar a frieza, a falar mais alto, eu não iria, eu não chegaria, eu não viveria as coisas que eu tenho vivido com Deus. É necessário passarmos, é necessário, e quando estivermos passando, é necessário refletirmos. Aí a gente se pergunta, mas por quê? Qual o motivo? Eu tenho procurado me afastar, eu não quero estar em confusão, a gente não quer estar, mas tem gente que quer nos colocar de todo jeito. Você está fugindo, a pessoa está te chamando. Mas eu aprendi que eu preciso continuar fugindo. Continua fugindo, continua correndo, corre, não olha nem para trás. Porque mesmo que você queira fugir, vai ter pessoas que vão querer te catar e te buscar e falar, entra nessa confusão aqui, porque você tem que estar nessa confusão. Faz parte, irmãos. Mas se eu aprendi a correr, eu vou correr. Se eu aprendi a me calar, eu vou me calar. Porque eu tenho um Deus que me justifica, eu tenho um Deus que fala por mim, eu tenho um Deus que no tempo certo Ele vai mostrar quem é quem. Irmãos, a palavra de Deus diz que nada fica em oculto. A palavra de Deus diz que o engano, ele não permanece. Ele não permanece, uma hora vem à tona. Uma hora a conta chega. E quem vai fazer essa conta chegar vai ser o nosso Senhor. Então não adianta, por mais que a gente tenta ocultar ou esconder, Deus está vendo. Paulo pede, Paulo ora por 3 vezes. A gente às vezes já está orando 1 ano, 1 mês, pedindo, Senhor, arranca esse espinho. Senhor, tira esse espinho, tá doendo, tá incomodando. Mas ele disse, eu acredito que na 3ª vez que Paulo orou, quando ele falou que a graça dele bastava, eu acho que Paulo conseguiu entender o que Deus estava falando com ele. Homem, tu tá sendo instrumento nas minhas mãos. E a gente muitas das vezes não sabe da maneira que o Senhor está nos usando. O Senhor tem várias maneiras de nos usar. Às vezes acharmos, pelo fato de não estarmos aqui na frente, Deus não está nos usando. E Deus tem várias maneiras de nos usar. E nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos compreender. Ele diz que Ele faz com quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Tem motivos, irmãos, para estarmos vivendo um momento de espinhos na nossa carne. E o motivo maior é você ter convicção que tem um nome que foi escrito no livro da vida. Tem um nome, irmão. Tem um nome, tem um lugar preparado. E é para lá que nós iremos. Porque eu acredito que todos nós venceremos todas essas adversidades, todas essas lutas. E eu quero te dizer que vai chegar um momento que cessa. Chega um momento que isso cessa. Aí dá uma trégua, aí vem umas bênçãos, umas vitórias, umas conquistas, umas realizações. Aí depois começa tudo de novo. Vem um outro espinho, vem uma outra adversidade, vem uma outra luta, vem uma outra prova. Mas glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi o que a Isa falou aqui, estamos de pé. Ah, mas eu estou com dores. Ah, mas eu estou desempregado. Ah, a gente está tudo, irmãos. Mas a gente está com o Senhor. Nós estamos com o Senhor. Está tudo e mais um pouco, mas nós estamos com o Senhor está em nós. Gente, isso é motivo de gratidão. Irmãos, é motivo de gratidão. Se a gente começar a entender... Irmãos, quando eu falo isso, eu falo o que eu sinto. Por tudo que eu já vivenciei. Eu sou grata por fazer parte desse reino. Eu sou grata por saber que hoje tem um Deus cuidando de mim. É gratidão, é alegria, é prazer. Porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer. Ele ainda pode fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa. É gratidão a esse Senhor, porque um dia éramos trevas e Ele nos chamou, nos trouxe para a maravilhosa luz. E vivíamos errantes. Não tínhamos acesso, não tínhamos relacionamento.
Estávamos destituídos, hoje você tem acesso. Basta você rasgar o teu coração. Basta você entender que você tem um Pai Celestial. Basta você entender que vai ter momentos que vai ser você e Ele, não vai ter ninguém. Não vai ter pastora, não vai ter pastor, não vai ter missionário, não vai ter ninguém. Muitas das vezes ninguém nem vai mandar um áudio para você, uma mensagem para você. Mas aí você vai entender que tem um Deus que não se esqueceu de você. Porque quando Deus manda a gente fazer isso, a gente faz, mas tem hora que Deus não manda a gente fazer. Tem hora que Deus não manda a gente orar. Tem hora que Deus não manda, às vezes a gente fala, as pessoas falam, eu te procurei, pastor, eu te liguei, você não atendeu. Porque não era para mim, não era o momento, não era comigo, era Deus e a pessoa. Entenda isso. E às vezes tem gente que fica catando alguém para orar, para falar, não. Muitas das vezes Deus quer ouvir a nossa voz. Paulo está falando que ele orou pedindo para que o espinho fosse tirado. E Deus o respondeu que a graça dele o bastava. Vamos nos colocar de pé. Que nessa manhã, que essa graça que está sobre as nossas vidas, que está sobre esse lugar, possa te inundar de uma maneira sobrenatural. E que você possa entender que existe um Deus que te chamou, que te escolheu, que continua te amando, que continua nos dando crédito, que continua querendo colocar, depositar responsabilidade em nossas vidas. Creia nessa manhã. Creia que existe um Deus que é fiel. Que todo esse sugestionamento, que todas essas setas, esses dardos, essas acusações, essas afrontas, essas perseguições, creia, tem um motivo. Creia que esse motivo é o seu nome, escrito no livro da vida. Creia que é um lugar, há um lugar que o Senhor preparou, que está nos aguardando, que nós não sabemos quando será. A gente não sabe se a gente vai passar pela morte. A gente escuta dizer que Ele está voltando. Mas não importa, se tivermos que passar pela morte, a Bíblia vai dizer que quando Ele voltar, os mortos ressuscitarão. De todo jeito nós vamos vê-lo. Isso é o de menos, irmãos. O de menos é eu entender se hoje, se eu der o meu último suspiro, para onde eu irei. Irmãos, isso é muito sério. E nós não temos dimensão. Porque muitas das vezes nós achamos que o controle está sobre nós e não está. Até porque eu entendo que todos nós temos um prazo de validade, irmãos. Tem pessoas que têm pavor de falar da morte. Não tem que ter medo. Quando eu entendo o que a palavra diz, do lugar que Ele preparou, para onde nós iremos, com quem estaremos, por que eu tenho que ter medo? Por que eu não consigo descansar? Por que eu não posso confiar e ter convicção para onde eu irei? Com quem eu estarei? Porque esse tem que ser o desejo do nosso coração. Porque tudo que você vai conquistar nessa terra é passageiro, é perecível. Tudo fica, nada vai. Mas tem um lugar, irmãos. Tem um Senhor. Tem um Senhor. Eu fico imaginando aqui, da maneira que a gente consegue se conectar com Ele. Imagine face a face. Irmão, pense nisso direitinho. Pense um pouquinho a respeito disso. Vale a pena. Vale a pena renunciar, vale a pena abrir mão, vale a pena ter uma vida de santificação com um único desejo. Eu quero ver o meu Senhor. Eu quero ver o meu Senhor. É isso que eu quero. É naquele grande dia poder ver a face do meu Senhor. Que nessa manhã, que esse espinho que possa estar te incomodando,
Que você saia daqui com uma convicção, com uma certeza, que a graça dele, que já está sobre a tua vida, vai fazer com que você sinta um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente abençoado. Tem graça sobre a nossa vida, tem presença sobre as nossas vidas. A graça dele vai nos bastar, irmãos. Busque essa graça, porque ela vai te bastar. Ela vai suprir as suas necessidades. E você vai entender, eu não preciso ir por caminhos mais de dores, de sofrimento, de humilhações. Eu não preciso ir mais por caminhos que vai trazer dores a pessoas que eu amo. Porque tem graça de Deus na minha vida. Tem presença de Deus na minha vida. E eu quero continuar exalando o bom perfume de Cristo. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Que nessa manhã tem presença de Deus aqui nesse lugar. Uma presença que nos constrange. Uma presença que nos chama a uma responsabilidade. Que nos chama a uma reflexão. A uma reflexão do que é sermos cristãos nessa terra. Do que é servirmos a esse Senhor nessa terra. Um mundo que a Bíblia diz que jaz do maligno. Um mundo onde encontraremos opositores a essa obra. Pessoas que escolheram, que decidiram seguir uma direção oposta. Que o teu coração se encha da presença desse Deus vivo. Que o teu coração seja sensível à voz do Senhor. Que o teu coração possa ser um coração quebrantado e contrito. Para que você entenda o quanto nós somos importantes. Nós somos importantes no meio de uma multidão. Nós somos importantes muitas das vezes no ambiente de trabalho. Nós somos importantes muitas das vezes numa escola. Onde muitas das vezes as pessoas vão nos ignorar. Onde as pessoas muitas das vezes serão indiferentes, onde as pessoas muitas das vezes vai fingir até que não está nos vendo. Gente, a pior coisa, essa semana eu estava falando com um casal e eles estavam falando, pastor, a pior coisa muitas das vezes é sermos ignorados por pessoas que se dizem cristãs. Ela falou, a sensação que a gente tem é como se a gente tivesse uma doença leprosa. E às vezes a gente vive isso. Quem é que nunca passou? E dói na nossa alma, irmão. E são pessoas que dizem que são cristãos. E a gente não consegue entender se é realmente por que age dessa forma, porque tem esse tipo de atitude. Às vezes nos sentimos como os leprosos, irmãos. Mas existe um Deus que nessa manhã está falando que a graça dele nos basta. A graça,